Dando continuidade aqui no nosso podcast da Associação Brasileira dos Advogados, a aba do primeiro Congresso Internacional de Direito Médico da Saúde, Bioética e Direito dos Autistas, e eu tenho que ler sempre, né, porque é enorme esse nome. Nós vamos conversar agora com duas advogadas da área do direito médico, né, doutora Camila Prates e doutora Simone Neta. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. E agora nós vamos falar, porque aqui nós estamos lançando esse livro, Diálogos entre Direito e Medicina, tá vendo? E elas são autoras nesse livro. Então, vamos... Mas antes, eu gosto de começar perguntando. Doutora, como chegou no direito médico? Ou como o direito médico chegou na sua vida? Olha, o direito médico chegou na minha vida através de uma curiosidade. Na verdade, eu fiz a faculdade de Direito querendo trabalhar já com Direito Médico. Então, eu entrei já pensando. Só que, tá certo que eu não sou tão velha assim, né? Mas, naquela época... Super nova! Que aquela época super nova! Não se falava em Direito Médico, né? Era muito raro Direito Médico, o que é isso? Então, assim, nós tínhamos poucos nomes. Nós tínhamos o nome do Dr. Oswaldo Simonelli, o Eduardo Dantas, mas, assim, eram só eles, né? Então, eu sentia aquela necessidade de ter mais pessoas falando sobre isso, e eu me sentia até muito sozinha, porque às vezes eu falava, eu sou especialista em direito médico, e as pessoas ficavam, mas o que é isso, né? Então, veio através dessa curiosidade, eu comecei a trabalhar em ações sobre direito médico, né, em pacientes processando médicos, e eu ficava, assim, assustada com a péssima qualidade dos advogados generalistas, né? Geralmente, se pegava um advogado civilista qualquer para fazer a defesa, e o que hoje já está bem mais diferente, né? Hoje as pessoas têm essa consciência de que é necessário pegar um advogado especialista para ter mais chances, né, de fazer uma defesa boa. Então, eu via aquelas aberrações de defesa, assim, médicos não conseguindo provar o que precisam provar por falta de qualidade técnica do advogado. Uhum. Então, foi aí que eu busquei a minha especialização, minha pós-graduação, e então foi aí que eu entrei no direito médico. E você, doutora Simone? Então, pessoal, eu já atuava no direito médico sem saber que era o direito médico. Então, eu fazia algumas ações em defesa de profissionais, algumas consultorias, trabalhava no direito da saúde também, mas não conhecia a área. E eu já era especialista em direito do consumidor, senti uma necessidade de mudar mesmo a rota do meu escritório, e eu falo que o direito médico, ele não me encontrou. Eu fui em busca mesmo do direito médico de forma estratégica para ganhar mais dinheiro, para trazer mais honorários para o meu escritório. Talvez seja diferente do que muita gente fala, mas a minha história é essa. Eu escolhi o direito médico de forma estratégica. Para mim, a advocacia foi importante, para a minha área, para a minha região, que eu sou do extremo sul da Bahia, nós não temos ainda colegas especializados no extremo sul, e ali nós temos vários médicos, várias clínicas, vários hospitais. Eu falei, bom, aqui é uma área que eu posso explorar e eu acho que eu vou ter sucesso, sendo que eu já estava ali naquele meio e nem sabia. Então, me aprofundei e deu certo. Olha que legal. E me fale uma coisa, há quanto tempo vocês estão nessa área? Eu acho que não sei, acho que uns 5 anos eu tô na área. Uhum. E dentro desses 5 anos, assim, um caso que tenha te chamado mais atenção, ou que você falou assim, nossa, não acredito que isso está acontecendo. Olha, eu tive um caso que me chamou muita atenção, que foi uma paciente que processou um médico porque ela teve uma apendicite e ela ficou com uma cicatriz, uma queloide. Mas, enfim, ela teve toda uma evolução dessa doença, né? Foi bastante complicada. E aí, uma questão que foi muito importante, que eu sempre comento entre os meus clientes e os médicos, coloquem todos os advogados em direito médico falam isso, né? Coloquem todas as informações no prontuário, utilizem do prontuário como a ferramenta de defesa de vocês. E a absolvição que eu consegui
processo foi que, assim, se questionava, o juiz questionava, a paciente questionava por que tinha demorado tanto para fazer aquela cirurgia de apendicite nela, porque, poxa, se tivessem feito 12 horas antes, ela não teria tido, porque daí a apêndice teve um problema, então ela não teria tido esses problemas, e estavam se questionando sobre isso. E aí eu olhei, assim, no prontuário, assumi o processo depois, o primeiro advogado não soube estudar aquele prontuário, né, que estava juntado aos autos, e eu olhei no prontuário e estava assim, paciente sem o NPO adequado. Quem trabalha com o direito médico está acostumado com a nomenclatura dos médicos. Quando eu vi NPO adequado, ela não tinha o jejum para fazer a cirurgia. Por isso que o médico não fez a cirurgia naquele momento. Não foi porque ele não quis, não foi porque ele estava fazendo outra coisa. Foi porque se ele fizesse a cirurgia ali, que ela recém tinha ingerido alimento, bebida, ela teria um risco muito maior de ter uma complicação. Então, eu me apeguei a isso e eu cheguei para o juiz e falei, mas olha, não foi feita a cirurgia naquele momento, mas foi algumas horas mais tarde, porque ela não tinha o jejum. E aí comecei a traduzir essa nomenclatura, né, dos médicos, comecei a traduzir para o juiz. E aí foi aí que, enfim, foi um dos meus primeiros casos, e aí foi aí que eu comecei a me dar conta, assim, nossa, como é importante ter um advogado especialista em direito médico para fazer a defesa, né? Com a sua experiência, quais as habilidades que um advogado precisa desenvolver? Porque a gente desenvolve habilidades, né? A gente não sei vender, vai aprender. Não sei, vai aprender. Quais as habilidades que você acha que um advogado dessa área precisa desenvolver para atuar com excelência nessa área? Olha, eu sempre digo que o advogado de direito médico, ele tem que estar disposto a aprender o tempo todo. Porque não é simplesmente a gente aprende ali o que tem na faculdade e vai aplicando pro resto da nossa vida. Não, a gente tem que entender um pouco de medicina, a gente tem que entender um pouco de saúde, a gente tem que entender um pouco sobre o paciente para traduzir isso para o juiz, porque essa é a grande ponte que nós somos, né? Nós, advogados especialistas em direito médico, nós somos essa ponte entre o médico que está sendo processado, o juiz que precisa entender, o paciente que muitas vezes processou sem entender o que aconteceu com ele, né? Então, a gente tem que ter, inclusive, a humildade. São vários casos que eu chego assim para o meu cliente e eu digo, me explica isso aqui. Como é que é esse procedimento cirúrgico aqui? Eu tenho que ter essa humildade, claro. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta dessas e acabar atrapalhando a defesa dele, né? Porque eu não perguntei para ele como funcionava. Então, assim, tem que ter um conhecimento técnico de certas partes da medicina para a gente conseguir traduzir isso e obter um êxito nas demandas, né? Que bacana, que bacana. Doutora Simone, há alguns anos atrás a gente tinha a sociedade falava muito em erro médico, né? Hoje a gente vê um pouquinho diferente isso. Eu, pelo menos, vejo diferente. Você também vê isso? Nem tudo é erro médico ou ainda a sociedade tem essa coisa de que foi o médico que errou? É aquilo, eu sempre falo, sabe, doutora Carla, para os meus clientes, eu falo, olha, quando tudo dá certo, as pessoas normalmente não agradecem ao médico, né? Fala, por outras razões, fez a obrigação e tal, e fez a obrigação. Quando dá errado, tem que achar o culpado, e o culpado é sempre o médico. E as pessoas, eu acho que é meio que do ser humano isso, sabe? Todo mundo quer achar um culpado por alguma coisa quando dá errado. E o nosso trabalho, principalmente dos advogados que atuam no direito médico, como eu, que fazem um trabalho de prevenção, né? O foco do meu escritório é a assessoria jurídica preventiva. Então, eu tento conscientizar os pacientes. E lá no escritório, por exemplo, eu não pego só ações na defesa de médicos, a gente faz também pelo paciente. Mas a gente tem esse critério para ver, olha, essa ação é viável ou não é viável. E esclarecer, conscientizar a população, as pessoas, que de fato nem tudo é erro médico, mas principalmente conscientizar os médicos de que eles também precisam conscientizar esses pacientes de que existem riscos, existem complicações. Isso se dá, essa cultura de que tudo é erro médico, porque muitos dos profissionais de saúde, muitos dos médicos acabam não informando adequadamente os pacientes.
Então, quando acontece um erro ou um resultado que o paciente não esperava, que para o paciente aquilo pode ser um erro, essa revolta do paciente, do familiar, se dá muito por essa questão da falta de informação. Então, talvez se previamente esse paciente tivesse sido informado, tivesse um termo de consentimento livre esclarecido muito bem detalhado, a informação adequada, talvez nós não teríamos essa cultura hoje que tudo é erro médico. Então, eu acho que a prevenção é o caminho para mudar essa mentalidade. Mas já está mudando isso? Ou Olha, ainda não? Eu vejo que a gente tem muito ainda a progredir, né? Mas eu sinto que já começou o movimento. Por exemplo, hoje eu já tenho uma facilidade maior de vender o serviço de assessoria jurídica preventiva que alguns anos atrás. Eu sou advogada há quase 10 anos e a vender esse serviço de assessoria jurídica preventiva há 5 anos. Então, há 5 anos atrás, eu tinha uma dificuldade maior. Hoje, os médicos já me procuram em busca desse serviço. Ah, legal. Bacana. Então, eu percebo que já vem mudando, né? De acordo com até a própria sociedade, a informação, o Instagram, as pessoas estão cada vez mais questionadoras, a informação está na palma da mão. Então, os médicos acho que já estão tendo essa consciência. Tá, e aí eu vou perguntar sobre 2 desafios. O primeiro deles, Poder Judiciário. Como é que está a evolução da jurisprudência em relação à área médica e da saúde? Olha, eu acho que através a gente também, desde a pandemia, nós qualificamos um número de profissionais muito alto, né? Depois da pandemia, eu senti que houve um interesse maior nessa área do direito, apesar da gente não aprender isso nas faculdades, na universidade. A partir daí, tivemos cursos para especialização e mais advogados se formaram. Com essa melhora na qualidade dos advogados, consequentemente, a gente tem resultados melhores no judiciário. E advogados também que, com a melhora nas peças processuais, os juízes também veem que já viram, né, que é uma área específica, que precisa de uma especialização também. Muitos juízes iam de acordo, antigamente, o que eu via era assim, fazia perícia, o juiz seguiu o que o perito estava falando, porque ele não se sentia apto a pensar diferente de um perito. E hoje a gente já vê que juízes fundamentam a sentença, inclusive totalmente contrária à perícia. Então, a gente tem essa diferença que eu noto, pelo menos hoje, no Poder Judiciário, é uma aceitação maior dos juízes e uma qualificação maior dos profissionais, né? Ah, bacana. E o segundo desafio, né? A tecnologia. Como é que a evolução aí do direito médico tem que acompanhar a tecnologia na saúde também, né? Esse é um desafio e tanto. Justamente o artigo que eu trago com alguns colegas no livro é sobre a utilização do prontuário eletrônico do paciente, né? E quais são os reflexos aí, o impacto do direito médico preventivo, como que o direito médico preventivo pode auxiliar nisso? Gente, nós temos inúmeros desafios. Primeiro, pela estrutura mesmo do sistema de saúde, dos nossos sistemas de saúde aqui no nosso país. A dificuldade de trazer essas novas tecnologias, né? Eu acho que a gente tem avançado, mas ainda está um pouquinho atrás. Eu acho que a gente poderia estar mais na frente. Então, assim, eu penso que a tecnologia veio para ajudar muito. E eu falo como advogada, eu falo como paciente, eu falo como familiar de paciente. Por exemplo, meu pai recentemente foi diagnosticado com um câncer raro, hematológico, e na região que eu moro a gente não tem hematologista. Então, graças à telemedicina, hoje ele pode ser acompanhado lá onde a gente mora, numa cidadezinha de 60 mil habitantes. Então, a tecnologia na medicina ela veio para facilitar, veio para ajudar, mas alguns cuidados do ponto de vista jurídico ainda precisam ser observados e a gente tem alguns desafios para conseguir implementar e trazer esse acesso a outras pessoas também. Quantas pessoas... O meu pai tem condição de pagar uma consulta particular por telemedicina, mas quantas pessoas, às vezes, poderiam também ter esse atendimento pelo SUS e, às vezes, não consegue? A questão do prontuário eletrônico mesmo. O prontuário eletrônico, o sistema
eletrônico de saúde, ele vai auxiliar os profissionais, a questão da equipe multidisciplinar, passar aquelas informações do paciente, aquilo vai dar ao paciente um tratamento mais humanizado, adequado para o caso dele, mas a gente ainda tem muitas limitações para colocar em prática. Né? A tecnologia, nem todo mundo está acompanhando e é um custo também para o nosso país. Então, a gente tem que pensar como isso pode ser implementado, né? Criar com segurança, tanto para o médico quanto para o paciente. Exatamente. Né? Mas pensar em implementar, criar projetos para executar, porque é um avanço. Todos ganham, os profissionais e principalmente a população. Claro. Não, muito bacana. Os artigos do livro, você já comentou do artigo de prontuário eletrônico e o seu artigo sobre médicos residentes. Isso aí. Né? Conta aí pra gente. E médico residente tem direito, não é que nem estagiário, não? Bom, o artigo eu escrevi com a doutora Fairuz, nós escrevemos juntas sobre responsabilidade civil do médico residente, e o que nos chama a atenção é que nos últimos anos tem aumentado o número de médicos em formação, né? Então são alguns anos da vida deles que eles fazem a faculdade, depois mais alguns anos de residência, aí dá quase 10 anos só de formação. E aí, durante a residência, a gente sabe quais são as condições das residências hoje também, que não são das melhores, né? Mas a gente sabe que muito se utiliza da mão de obra dos médicos residentes como uma mão de obra barata, né? Mas que não é a ideia que seja isso. E a gente comenta muito no nosso artigo, no nosso livro, que sobre a responsabilidade civil do médico residente, né, que ele tem o preceptor dele tem aquela culpa em vigilando, que se chama, porque todos os médicos, o médico residente, ele é um médico formado, então ele tem responsabilidade. Só que como ele está sob a vigilância de um preceptor, ele tem uma responsabilidade diferenciada do preceptor dele. Então, o que a gente chama é que quando a gente fizer sopesar as culpas no momento da definição de uma sentença, então a gente vai avaliar qual é o grau da culpa do preceptor que estava ali responsável e qual é o grau da culpa da pessoa que está aprendendo, que é médico, que tem conhecimento, mas que está adquirindo aquele conhecimento específico. Né? Então, sim, a gente tem uma responsabilidade diferenciada aí, a gente vai fazer uma responsabilidade proporcional ao que se esperava que aquele médico agisse naquele momento. Então, por isso que é importante que os preceptores, os hospitais forneçam o máximo de cuidado, de ambiente adequado para que esse médico residente possa aprender sem cometer nenhum erro médico, né? Sem... enfim, fazer... E aí, né, a doutora tocou num ponto importante, porque também tem a relação não só do preceptor, do médico residente, quanto do local, do hospital, do ambiente, né? Sim. Aí a gente ainda tem... Exato. Enfim, tem um debate muito interessante e aí a gente mede aí, a culpa do hospital, mede a culpa do preceptor, mede a culpa do médico residente, né? E faz parte. Bacana. Nosso tempo acabou, então é pouquinho aqui, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho aí da importância desse Congresso Internacional de Direito Médico, da Saúde, Bioética e dos autistas. O que vocês esperam do evento e a importância dele para vocês? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com grandes colegas, amigos, né, profissionais dedicados à área. Eu penso que esse congresso ele é importante e ele deve acontecer, porque isso fortalece a nossa área de atuação, fortalece a conscientização dos magistrados, da população, dos outros colegas, né, que às vezes ficam até se perguntando o que é isso, né? Eu também já fui questionada, como a doutora falou. Então, isso fortalece a nossa área de atuação, fortalece uma luta que temos todos uma luta, né, por trás disso aqui. Não é só mostrar a nossa área de atuação, não é só mostrar a nossa advocacia. Tem interesses de outras pessoas, de uma população, de uma sociedade por trás disso aqui. Então, todos os organizadores estão de parabéns. Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder palestrar, falar sobre o direito médico preventivo,
no caso na utilização do prontuário eletrônico do paciente. Sou muito grata por fazer parte integrar as comissões de Direito Médico e Direito à Saúde, as comissões nacionais, e eu acredito que, com certeza, quem está aqui nesse evento hoje, né, que acontece hoje e amanhã, vai sair daqui transformado, porque eu tenho certeza que o conhecimento passado aqui vai ser levado para a vida. Bacana. Exato. E complementando o que a doutora Simone falou, concordo, e muito mais que isso, eu acho que esse congresso, nós vamos ter oficinas, nós vamos ter diversos painéis falando de diversos assuntos, diversos temas, alguns mais conservadores, alguns mais polêmicos, mas o importante aqui, além do vasto conhecimento que a gente vai ter acesso, eu acredito que é o networking, né? Porque eu digo assim, os melhores advogados, especialistas em direito médico, em direito da saúde, estão todos reunidos aqui numa sala. Então, fazer parte disso, estar presente, assim, eu mesmo tô tietando todo mundo aqui. Que legal. Conhecendo um monte de gente que a gente conhece só pelas redes sociais. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa para fazer networking também. Que bacana. E eu posso falar que é um grande prazer estar com vocês pessoalmente, não só virtualmente, né, que a gente já se encontrou. Então, aproveitem muito o congresso, aproveitem o network. Foi um enorme prazer recebê-las aqui. O prazer é meu. E até o próximo. Tchau, tchau.